Ratinho enfrenta o poder, verdade ou coragem? Era para ser só mais um comentário ácido no programa do Ratinho, mas em poucos minutos o país inteiro estava em polvorosa. Algo que começou como uma simples provocação se transformou numa verdadeira bomba política. Uma fala atravessada, um dedo apontado e o que parecia exagero virou manchete nacional. Mas o que, de fato? Ratinho disse ao vivo que mexeu com os bastidores do poder. Teria ele ido longe demais ao citar a primeira-dama Janja em meio a um dos assuntos mais sensíveis da política brasileira? Estaria ele insinuando algo que ninguém teve coragem de dizer até agora? E por que algumas autoridades começaram a agir como se algo muito grave tivesse sido exposto? Estaria o apresentador apenas fazendo barulho? Ou ele realmente colocou o dedo numa ferida que muitos tentavam esconder? As redes sociais entraram em colapso, a imprensa dividiu opiniões e nos bastidores de Brasília, um silêncio ensurdecedor tomou conta dos corredores. Nomes de peso começaram a se movimentar, chamados de emergência, notas oficiais e uma ameaça que ninguém viu chegando. O que exatamente está por trás desse embate inesperado? Quem está tentando calar quem? E o mais importante, por quê? Continue para a parte 2 e descubra os bastidores dessa crise que abalou a República. O comentário polêmico de Ratinho e as primeiras reações de Brasília. A acusação ao vivo. Janja e o dinheiro do povo. A plateia riu, como sempre. O cenário era o mesmo de tantas noites, piadas, improviso e provocações. Mas dessa vez, Ratinho foi além. Sem mencionar diretamente nomes no início, ele começou com uma frase atravessada. Tem gente que anda viajando por aí com dinheiro do povo, fazendo turismo presidencial e postando como se fosse blogueirinha de luxo. A risada congelou no estúdio e então ele completou. Não sei não, viu? Estão usando nossas viagens diplomáticas para promover canalzinho de influencer. Isso é trabalho oficial ou publi disfarçada? O silêncio foi imediato. A produção tentou cortar para os comerciais, mas o estrago já estava feito. Nas redes, o nome de Janja explodiu como trending topic. As perguntas começaram a pipocar. Será que Ratinho estava se referindo à esposa do presidente? Havia alguma verdade por trás da acusação? E se sim, por que ninguém falou disso antes? Perfis políticos, jornalistas e influenciadores se dividiram. Alguns disseram que Ratinho apenas disse o que muitos pensavam. Outros o acusaram de espalhar fake news e de ser irresponsável. Mas ninguém podia negar. Ele havia colocado fogo no parquinho. E nos bastidores do poder, a reação veio mais rápido do que o esperado. Não foram apenas palavras jogadas ao vento. Alguém muito acima já estava agindo. E quando esse alguém entra em cena, o jogo muda completamente. O que Janja responderia? Havia algo a esconder. E por que Alexandre de Moraes apareceu de repente nessa história? Acompanhe a parte 3 e veja como o poder começou a se mover contra Ratinho, onde Alexandre de Moraes entra com força, defendendo Janja e exigindo explicações imediatas de Ratinho. Moraes entra em cena a intimação de silêncio. Menos de 24 horas depois da fala de Ratinho, algo inesperado aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE e figura central da Suprema Corte, soltou uma nota curta, porém cortante. Espalhar insinuações levianas contra representantes da República configura atentado à estabilidade institucional e será tratado como tal. Não citou nomes. Mas ninguém teve dúvidas de que era sobre o comentário de Ratinho. Na sequência, um ofício sigiloso foi encaminhado diretamente à emissora do apresentador. O conteúdo vazou minutos depois. Ratinho teria 24 horas para se explicar formalmente sobre suas falas. O motivo? Possível disseminação de desinformação com impacto institucional. O país parou. Seria essa uma tentativa de calar Ratinho?
Ou o apresentador ultrapassou uma linha vermelha ao citar a primeira-dama e expor possíveis gastos ocultos com dinheiro público. Havia realmente um esquema de promoção pessoal disfarçado de missão oficial? Nos bastidores da emissora, a tensão era palpável. Alguns pediam cautela, outros incentivavam a resistência. O público se dividia. Uns enxergavam coragem, outros viam irresponsabilidade. Mas todos sabiam que essa história agora tinha virado coisa séria. Ratinho, conhecido por não ter papas na língua, iria recuar? Ou ele tinha algo nas mãos que justificava a ousadia da acusação? E o mais grave, por que Alexandre de Moraes agiu tão rápido? Estaria protegendo alguém ou tentando evitar que algo ainda maior viesse à tona? O que virá depois? O apresentador vai se retratar ou dobrar a aposta? Continue na parte 4 para ver como Ratinho decidiu reagir à intimação. Ratinho toma uma atitude polêmica e inesperada em rede nacional. Ratinho entra ao vivo e lança nova bomba. Com a audiência nas alturas e a tensão no ar, o Brasil inteiro aguardava a noite seguinte. Ratinho anunciara que falaria ao vivo e ninguém sabia se ele pediria desculpas ou dobraria a aposta. Às 22 em ponto, com o semblante sério e tom contido, ele começou. Ontem fiz um comentário baseado em fatos públicos, mas parece que a verdade incomoda. Agora querem que eu me cale, que eu me desculpe por dizer o que muita gente já percebeu. Silêncio total na plateia. E então ele foi além. Se o ministro acha que fui longe demais, que venha ver os vídeos, os prints, os gastos detalhados com passagens e hospedagens. Se a Janja quiser se pronunciar, o microfone está aberto. Mas não vou me calar só porque alguém se sente intocável. O público aplaudiu de pé. Em seguida, Ratinho exibiu ao vivo uma sequência de postagens da primeira-dama em viagens internacionais. Vídeos com trilhas sonoras, legendas padronizadas, hashtags, closing figurinos, tudo com a estética de um canal profissional de influência digital. O questionamento que ele jogou foi direto. Isso é representação institucional ou autopromoção bancada com o seu, o meu, o nosso dinheiro? A internet veio abaixo. Ratinho não recuou. Ele jogou gasolina na fogueira. Mas a pergunta que ninguém calava era: ele tem provas concretas ou está arriscando tudo num palpite perigoso? E se ele estiver certo, o que mais pode estar escondido por trás dessas viagens? Na parte 5, o governo quebra o silêncio e responde oficialmente. Mas o público não está preparado para o que vem a seguir. O Planalto se pronuncia e uma nova reviravolta mexe com a opinião pública, a resposta oficial e a reação que ninguém esperava. Na manhã seguinte à explosiva edição do programa, a Secretaria de Comunicação do Governo emitiu uma nota pública. As viagens da primeira-dama cumprem agenda oficial de apoio à diplomacia cultural e de causas sociais. Qualquer outra interpretação parte de má-fé ou desinformação deliberada. Mas o tom mudou quando a nota chegou ao fim. A liberdade de expressão não dá direito à calúnia. A primeira-dama reserva-se ao direito de acionar a justiça contra quem propagar insinuações falsas. Era o prenúncio de guerra. Em coletiva à tarde, um assessor do Planalto ainda tentou suavizar a situação, afirmando que o conteúdo postado por Janja durante as viagens é espontâneo, sem verba publicitária envolvida. Mas bastou um jornalista perguntar sobre gastos com produção audiovisual e gerenciamento de redes sociais, para que a coletiva fosse encerrada às pressas. A internet entrou em ebulição. Influenciadores começaram a vasculhar contratos públicos. Especialistas em marketing digital apontaram que os vídeos da primeira-dama tinham padrão técnico compatível com produção profissional. Alguns falaram em uso de softwares pagos, câmeras de cinema, tudo em meio a missões presidenciais. A pergunta que começou tímida agora ecoava em milhões de bocas.
Janja estaria mesmo usando dinheiro público para alimentar sua imagem de influenciadora global? E mais, por que o ministro Moraes decidiu intervir com tamanha urgência? Estaria protegendo uma aliada ou tentando evitar uma crise institucional ainda maior? Se você quer saber até onde essa história vai, com reviravoltas, provas e possíveis consequências judiciais, continue com a parte 6 agora mesmo, onde um dossiê anônimo chega à produção do programa de Ratinho com supostas provas bombásticas, mas há um risco real por trás disso. O dossiê anônimo, provas ou armadilha? 2 dias depois da resposta do governo, um envelope lacrado chegou à portaria da emissora de Ratinho, sem remetente, sem identificação. Apenas a palavra escrita à mão em vermelho: cuidado. Dentro havia um pendrive e uma única folha com a frase: se quiser saber a verdade, comece por aqui, mas esteja pronto para o que vai encontrar. A produção do programa mergulhou no conteúdo. Vídeos de bastidores, gravações de vastas cenas cortadas, planilhas detalhadas de despesas durante viagens presidenciais. Algumas com nomes rasurados, outras com valores que chamavam a atenção. Cachês de fotógrafos, pagamentos a editores de vídeo, reservas em hotéis de luxo onde nenhum evento oficial havia sido registrado. Mas havia mais. Trechos de e-mails trocados entre supostos assessores da primeira-dama e uma produtora de conteúdo. Ali se falava abertamente sobre roteiros, posicionamento de imagem e entregáveis de engajamento durante viagens do presidente. Ratinho ficou dividido. Se levasse aquilo ao ar, o escândalo poderia explodir. Mas e se fosse uma armação? Um documento forjado para comprometê-lo ainda mais e acelerar a sua queda? Seria essa a isca perfeita para destruir sua credibilidade? E mais, quem teria enviado esse material? Um aliado revoltado? Um ex-integrante do governo? Ou alguém muito maior que quer ver a queda de Janja por motivos ocultos? O que está por trás desse dossiê? Verdade absoluta ou uma cilada milimetricamente armada? Na parte 7, Ratinho toma uma decisão ousada, e o que acontece em seguida coloca até sua segurança em risco. Ratinho decide vazar parte do material e, em troca, sofre uma retaliação direta que abala sua vida pessoal. O preço da verdade, quando a guerra vira pessoal. Mesmo sob pressão dos advogados da emissora, Ratinho tomou sua decisão. Se me calarem agora, amanhã será outro, e depois outro. O povo tem o direito de saber o que está sendo feito com o dinheiro dele. Na noite seguinte, durante seu programa ao vivo, ele exibiu um único trecho do dossiê, uma planilha com descrições de serviços de produção de imagem institucional durante uma viagem da comitiva presidencial à Europa. Na planilha, nomes de profissionais contratados, valores altíssimos e, ao lado, o logo discreto de uma agência de marketing de Brasília, conhecida por assessorar grandes influenciadores digitais. O impacto foi imediato. O trecho viralizou. Manchetes pipocaram. Deputados de oposição começaram a pedir explicações formais, mas a resposta não demorou. Na manhã seguinte, enquanto saía de casa com seu filho, Ratinho percebeu algo estranho. Um carro preto parado do outro lado da rua, com vidros escuros. Nenhum movimento, nenhum som, apenas presença. Horas depois, a emissora recebeu um alerta informal. Talvez seja melhor o apresentador recuar, por bem dele e da família. Na internet, começaram a circular prints de um suposto processo de censura que estaria sendo preparado nos bastidores. Mas ninguém se pronunciava oficialmente, tudo em silêncio, um silêncio ameaçador. Ratinho, pela primeira vez, hesitou, até onde ele estaria disposto a ir. E será que agora ele havia mexido com algo muito maior que política ou influência digital? Na parte 8, um novo personagem surge com informações surpreendentes. E o tabuleiro da história muda completamente, onde um ex-assessor misterioso aparece, oferecendo proteção e novas revelações bombásticas.
O Homem do Gabinete 4. A Verdade Tem Nome. Na tarde seguinte ao episódio do carro preto, Ratinho recebeu uma ligação não identificada. A voz do outro lado era calma, mas direta. Você mexeu com mais do que imagina, mas não está sozinho. Nos encontramos hoje, 22 estacionamento inferior do antigo Anhembi. Contra o bom senso, Ratinho foi. Lá, encostado em uma pilastra de concreto, estava um homem de terno amarrotado e olhar cansado. Identificou-se apenas como o Henrique, ex-assessor de comunicação do Palácio, demitido silenciosamente meses atrás. E o que ele carregava nas mãos era mais do que informação. Era dinamite institucional. Em um HD externo, Henrique guardava gravações de reuniões internas, áudios de conversas entre membros da equipe de Janja e ministros próximos, além de planilhas atualizadas, com rúbricas específicas para projetos de imagem da primeira-dama. Mas a maior bomba foi outra. Henrique afirmou que, em algumas viagens, equipamentos de gravação foram transportados no avião presidencial sem qualquer nota fiscal e utilizados exclusivamente para a produção de conteúdo pessoal da esposa do presidente. Era tudo tratado como agenda paralela, e quem questionava era afastado. Ratinho ficou em choque. Não era mais uma questão de opinião ou insinuação. Era uma denúncia com nomes, datas, registros e riscos reais. Mas por que Henrique decidiu falar agora? E por que com ele? Quem mais está por trás desse vazamento? E será que Ratinho ainda tem tempo de expor tudo antes que seja silenciado de vez? Na parte 9, a história vaza para Brasília e Alexandre de Moraes toma a atitude mais extrema até agora. Moraes reage duramente e Ratinho corre risco de ser retirado do ar por ordem judicial. O cerco fecha. Alexandre de Moraes e a ordem judicial. Mal a notícia do encontro entre Ratinho e Henrique vazou em Brasília e o clima ficou ainda mais tenso. Alexandre de Moraes não hesitou em reagir. Em poucas horas, uma medida judicial foi protocolada no STF para suspender qualquer conteúdo relacionado ao caso, sob pena de multa pesada e bloqueio da transmissão do programa. A decisão era clara: proteção da honra e imagem da primeira-dama e preservação da ordem pública. Para Ratinho, era o momento mais crítico da sua carreira. O que parecia apenas uma polêmica virou uma batalha judicial que ameaçava seu espaço na mídia. Mas o apresentador não estava sozinho. Sua equipe jurídica já preparava um recurso, alegando direito à liberdade de expressão e interesse público. Nas redes sociais, o embate se acirrou. Hashtags contra a censura viralizavam, enquanto outros defendiam a proteção à figura presidencial. Por trás das cortinas, porém, a tensão aumentava. Parlamentares aliados ao governo tentavam frear o avanço da crise, enquanto outros conspiravam para usar a situação a seu favor. Mas a pergunta que fervilhava em todos os cantos era: até onde Alexandre de Moraes iria para proteger Janja? E qual o custo dessa batalha para a democracia brasileira? E mais, Ratinho será capaz de resistir a essa pressão ou o cerco finalmente fechará? Não perca a parte 10, o desfecho final, onde a verdade vem à tona e ninguém sai igual dessa história. A verdade explode. Segredos, confrontos e o fim do silêncio. Quando tudo parecia prestes a se acalmar, a história deu uma guinada que ninguém esperava. Documentos secretos, vazados por fontes anônimas, revelaram que parte do orçamento oficial destinado às viagens presidenciais foi desviada para um esquema sofisticado de produção de conteúdo pessoal da primeira-dama Janja, com pagamentos direcionados a influenciadores, equipes de filmagem e até serviços de consultoria de imagem pagos por empresas com contratos bilionários com o governo. O que chocou ainda mais foi a descoberta de que Alexandre de Moraes teria atuado não apenas para defender a honra da primeira-dama,
mas para barrar investigações que poderiam abalar toda a estrutura do Planalto. Gravações mostravam conversas internas, onde ministros discutiam estratégias para controlar a narrativa e desestabilizar adversários, incluindo ataques diretos à imprensa e ao apresentador. Ratinho, por sua vez, saiu fortalecido. Sua coragem em enfrentar o poder foi celebrada por milhões, mas o preço foi alto: ameaças, perseguições e um processo que ainda corre na justiça. A pergunta final que fica para o país é cruel e urgente. Quanto da verdade ainda está escondida atrás do véu do poder? E até quando a liberdade de expressão poderá resistir a tentativas de silenciar vozes incômodas? A revolta e o debate continuam. Mas uma coisa é certa: essa história vai marcar uma era, mostrando que no Brasil de hoje, política, mídia e poder estão mais entrelaçados e perigosos do que jamais se imaginou. E você, está pronto para encarar essa verdade? Deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e não esqueça de se inscrever para acompanhar mais relatos que emocionam e inspiram. Obrigado por acompanhar essa jornada com a gente. Até a próxima história.